Opa, opa! Vamos ser breve porque ninguém aguenta mais, né? Pelo amor de Deus. Então, olha só, a gente vai falar de direitos dos animais e também da relação entre homens e animais. Olha só, falando em direitos dos animais, vamos pensar sobre como isso é importante, porque o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que é um documento que foi assinado em 1978, e é uma forma de definir que os animais, como seres vivos, eles têm o direito ao não sofrimento. Como o Brasil é signatário dessa declaração, ou seja, nós concordamos com ela e fazemos nossa legislação com base nela, você pode citar isso numa redação que traga, né, essa discussão de abandono dos animais, maus tratos aos animais, sempre partindo do seguinte viés. Essa declaração, né, os princípios dessa declaração são princípios desrespeitados? São. Exemplo, no Brasil nós temos mais de 30 milhões de animais abandonados, de acordo com dados da OMS, sendo que 20 milhões são cachorros e 10 milhões são gatos. Justamente como uma forma de enfrentar essa questão do abandono, temos a Lei Sanção, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, indicando que esta é uma área de interesse do governo. A Lei Sanção tem esse nome por causa daquele caso horrível de um pitbull que teve, né, teve as patas cortadas, sobreviveu, mas como foi sofrido. Cara, surreal você pensar que alguém faz isso. E aí, foi necessário endurecer as penas para quem pratica maus tratos contra cães e gatos, porque antes o que regia era a lei de crimes ambientais. O que a gente fez é aumentar essa pena, certo? Para tornar a punição efetiva. Então, essa deve ser a sua discussão. Olha só como a lei é importante, né? Isso é o Congresso recebendo projeção quando a lei fez aniversário. Você pode usar isso na contextualização, você pode colocar, né, que houve a projeção sobre a lei sanção, que é uma lei feita, né? Aí você começa a sua discussão. Aqui tem uma definição, né, de por que é tão importante. Um jurista especialista em direito animal, que é o Carlos Frederico Ramos, ele falou que o aumento da pena é um elemento que faz com que você, como se fosse um elemento de controle, né? Reflita, olha, de fato, agora eu posso ser punido. É aquela ideia, você tem que educar a população, mas o controle de punição, ele funciona também. Infelizmente, ele ainda é necessário, visto que não está consolidado que os animais são seres portadores de direitos e que não devem sofrer. Então, olha só, eu já falei que a gente tem uma declaração dos direitos dos animais, já falei que a gente tem a lei sanção aqui, e tem uma outra coisa, tem mais lei na área. Bolsonaro sancionou recentemente uma lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua, exceto em casos de zoonoses. Cara, nunca imaginei, mas é ele que com uma canetada vai acabar com a tão temida carrocinha. Gente, mais uma vez, isso indica uma preocupação do governo com essa questão. Aí vamos pensar, né? Você tem lei contra maus tratos aos animais. Você tem lei contra a eutanásia, que não seja por causa de zoonose. Vamos pensar o que motiva, né, essas leis. Existem muitos animais abandonados. Por que as pessoas abandonam animais? Esse é um tema forte, porque esse é um grave problema. Vamos pensar, quais são as causas gerais? Questões econômicas, né? Um animal ele dá uma série de gastos e às vezes a pessoa não se planejou para isso. A questão da impunidade, o abandono, ele nunca foi punido como deveria. Então, pela certeza da impunidade, esse mecanismo de controle da punição não funciona. Mudança de casa, velho, eu fico assim, surpresa, perplexa, como diz o meme, como é natural para as pessoas se mudar de casa, tipo, eu sair de uma casa e ir para um apartamento, não posso levar o bicho, eu abandono o bicho. Que? Minha casa? Eu necessariamente só moro em lugar que tem cachorro por causa do meu batatinho. Me te amo muito, mamãe te ama. Lembrando, eu não estou humanizando esse animal, é só modo de dizer, tá? Ela tá lá no quintal, que é uma outra discussão nossa.
A questão da ninhada inesperada. Gente, inesperada com aspas. Se você não castrou o animal, que é uma das coisas mais importantes para impedir, para evitar o abandono. Você castrar é essencial para você evitar que ninhadas que não terão lares, que não terão destinação e geralmente vão parar na rua, parem na rua. Então, já vou adiantar aqui uma intervenção. Você ter um Estado que se ocupe dessa questão. E assim, existe o animal comprado sem o dono refletir por uma questão de imediatismo, por uma questão de narcisismo, por uma questão de vaidade. Toda vez que surge um filme com animal, tipo, foi a época dos 101 Dálmatas, todo mundo enlouqueceu e comprou Dálmata. Dálmata é um cachorro que late muito. A pessoa mercantilizou, certo? E fetichizou a indústria cultural aí. Um ser que é vivo, falou, eu quero isso porque tá na moda. E aí você teve um monte de dálmata abandonado. Por quê? Porque as pessoas não estavam prontas para isso. Outro exemplo é o caso do Marley e eu, que eu até coloquei aqui como repertório. Todo mundo comprou um labrador. E, cara, labrador, eu tenho um labrador. Foi adestrado mais de 2 vezes. É um animal que precisa, é um cão que precisa de muito cuidado, ele precisa de muita atenção, você tem que passear com ele o tempo todo, tem muita energia, ele destrói sua casa, cara. Você tem que comprar sabendo, você tem que estar pronto para isso. E muita gente comprou por causa do filme, olha, a indústria cultural atuando, né? Você transformou num produto. Não estava pronto para lidar, eu não passo pano para isso não, mas é isso, não estava pronto para lidar e abandonou o animal, né? Isso é sem refletir, lidando com uma série de demandas emocionais que você acredita que pode suprir com a existência do animal. Esses são motivos, ok? Para o abandono. Uma outra discussão pode vir é a humanização de animais de estimação. Gente, lembra, né? De discussões que nós temos aqui, você pode inserir no meio de um tema que trate da questão. Assim, às vezes não é esse o recorte, mas dá para você fazer essa discussão. Por que a gente humaniza, certo? A gente humaniza porque a sociedade ocidental tem obsessão pela civilização, pela ideia de civilização. A gente tem pavor, né, de tudo aquilo que diz respeito à animalidade. Isso é um princípio que a gente herda lá do iluminismo. E aí o que a gente faz? A gente poda os próprios instintos e acaba transferindo para os animais essa obsessão e a gente poda a animalidade deles. Aí a gente quer um animal que durma com a gente, que não tenha cheiro de animal, que não se comporte como animal. Você quer um gato que nunca traga um rato despedaçado como presente para você, velho? É tipo presente, é uma honra, mas você não quer aceitar isso. Vocês entendem? Esse é um fator. Outro fator é a questão de que, na verdade, eu queria falar de um fator, né? Não de uma consequência, então vou passar para cá. Desculpa. Você sempre pode inserir, gente, as transformações geradas, né, pela modernidade líquida, pela sociedade em rede, pela sociedade mediada pela tecnologia nas discussões. Qual é a relação entre modernidade líquida e a humanização de animais ou a compra de animais por imediatismo? Existe uma solidão e uma sensação de incompletude que são geradas pelo enfraquecimento dos laços, modernidade líquida, e faz com que a gente tenha muito medo de ser abandonado, com que a gente sinta que precisa suprir essa demanda emocional, como eu disse. E aí a gente substitui, né, principalmente por medo de abandono, os vínculos com as pessoas, que são vínculos que podem trazer muito sofrimento, por vínculos com animais. Isso justifica a humanização, mas também justifica a compra sem reflexão. Entenderam? Você sempre pode utilizar, assim, quando você trata de fatores comportamentais, você sempre pode utilizar esses teóricos que analisam a sociedade atual. A consequência específica da humanização é que a gente acaba alterando hábitos e instintos que são desses bichos e geramos, assim, desvios comportamentais, ansiedade de separação, agressividade. A agressividade é um dos elementos. E quando a gente trata de um outro recorte, que é a questão do tráfico de animais, essa discussão sobre... Aí entra, né? Você tira o animal do habitat, o animal se torna agressivo. É aquele caso lá da Naja. Ataca a pessoa. Cara, o animal tá certo, tá? Total. Não vou julgar.
E você tem um outro elemento. Por que a pessoa compra, às vezes, um animal exótico? Por que dessa necessidade? Porque aí, mais uma vez, a gente liga essa necessidade, né? Essa fetichização, essa ideia de transferir para o bicho o status de mercadoria, sendo que ele é um ser, como eu disse, passivo de direitos, porque sofre. Entenderam? Para essa discussão, como repertório, temos Marley e Eu. Porque em Marley e Eu, primeiro, você pode falar sobre o tanto que as pessoas começaram, né, a comprar labradores por causa do filme, mas você também pode falar sobre como o filme demonstra a responsabilidade do tutor diante dos desafios impostos por um cão que exige uma dedicação extrema, porque ele é muito agitado, porque ele destrói tudo, e ele não foi abandonado. Entende? Isso aqui, na verdade, é um filme feito com base no livro do jornalista, que é uma história real. Então, é interessante você citar. E como intervenção, olha os problemas que nós elencamos. Eu coloquei aqui um exemplo de intervenção escrito pelo professor Maurício, lindíssimo, Maurício Alves. Assim, que é para um tema sobre maus tratos, aqui não tem a redação toda, mas para você se inspirar. Ó, Ministério da Cidadania em parceria com ONGs, como o Instituto Luísa Mel. Luísa Mel! Olha o detalhamento, gente, olha o detalhamento, que atua no resgate, recuperação e adoção de bichos em situação de rua. Cabe a ele, então, no caso, elaborar e divulgar campanhas nas mídias, as quais conscientizem a população sobre riscos do abandono, bem como incentivem a adoção de cães e gatos desamparados. Você pode incluir também os influenciadores, né? Outro assim, o governo federal deve destinar verbas para as universidades públicas e privadas que oferecem curso de medicina veterinária, motivando construção de hospitais veterinários. Podem oferecer serviços de saúde gratuitos. Por quê? Isso é importante, porque um problema é a questão econômica. As pessoas não conseguem, muitas vezes. Às vezes a pessoa tem muita boa vontade, mas não consegue tratar o animal de modo a minorar seu sofrimento. Por quê? Porque é extremamente, cuidado veterinário é extremamente caro. Esse é um nicho, inclusive, de mercado que cresce muito. Por quê? Porque são produtos, né, que têm um público, nesse caso, não todo o público, muita gente não tem como bancar, mas são produtos extremamente caros, dispendiosos. Então, assim, a saúde dos animais, ela também é responsabilidade do Estado. Da mesma forma, eu vou postar aqui junto o material, então você fica tranquilo que vai ter a redação inteira para você ler. Da mesma forma, gente, você tem a questão da necessidade de programas de castração. Não tem como ignorar programa de castração. Por quê? Porque isso aqui são os números, né, da quantidade de animais, certo? Que podem surgir de um casal. Se não for castrado, castrar é um ato de amor, você inclusive aumenta, né, a longevidade do bicho, reduz o risco de doenças e o risco de ninhadas, entre aspas, inesperadas, que geralmente são abandonadas. Então, assim, o Estado as pessoas têm que ter a consciência quando podem, né, quando tem a condição econômica de castrar, mas também o Estado precisa fornecer condições para isso, ok? Assim, educar também, né, isso tem que estar na escola. Para a aceitação, já tem um monte de campanha de artistas valorizando os vira-latas, aquela ideia de se adotar, não comprar, ou quando for comprar, comprar de canis, que são canis sérios, né? Tem umas restrições, mas enfim, que não utilizam matrizes de forma com crueldade, enfim. Essas também são possibilidades, ok? Aqui, então, eu encerro, porque ninguém aguenta mais, né? Como eu disse, chega. Um abraço para vocês. Adianta aí a velocidade. Ah, não. Se assistiu até aqui, quer dizer que você já adiantou a velocidade. Um abraço.